Boa noite! Estamos aqui em mais um episódio de aquecimento para a maratona Destrava e Cicatrização de Feridas, que vai acontecer nos dias 31 de outubro, 2 e 4 de novembro. E para você que não se inscreveu ainda, corre no link da bio e se inscreve. Essa maratona vai acontecer online, gratuita, tá? E você vai aprender lá como ser referência no tratamento de feridas, tá bom? Boa noite. Boa noite para quem está chegando aí hoje. Já tem Leandro que estava ontem, né? Andréia chegando, boa noite. Vamos lá conversar um pouquinho sobre o pé diabético. Hoje foi que ganhou, meu Deus. Voltou? Voltou? Já travou, meu Deus, já mal começou a live, já travou. Mas voltou, né? Tudo certo. Boa noite, minha gente. Boa noite, Poliana. Vamos chegando que a gente vai começar, tá? Nossa aulinha de hoje, né? Que não é uma aula, é uma conversa. Vocês vão comentando também aí para a gente bater um papo, tá? Aqui. Principalmente nesse tema de hoje, que é um tema bem específico, tá? Gente, vocês, não sei se vocês sabem, né? Mas pé diabético é uma especialidade, né, da enfermagem também. A enfermagem, existe uma especialidade da enfermagem que trata especificamente do pé diabético, né? Que trata dos pés, que é a podiatria, né? E a podiatria é bem específica para o pé diabético. Um pé diabético é um mundo, né, de coisas, de possibilidades, inclusive e principalmente, né, na questão da prevenção. E aí a gente tem enfermeiros especialistas, né, enfermeiros podiatras, que entendem muito mais do que eu, né, dessa questão toda. Então, a gente vai dar uma pincelada, uma passada aqui no que a gente, enfermeiro, pode fazer realmente, né, que todos nós podemos fazer, né, não precisa necessariamente ser especialistas, mas a área do especialista é bem interessante para quando a gente tem um caso bem difícil para a gente encaminhar, tá? Para os podiatras. Tem algum podiatra aí hoje? Acho que não, né? Mas eu já tive aqui nas lives umas pessoas que fazem, né, podiatria. E é bem interessante, eu acho um mundo muito bonito, assim, né? Porque a gente tratar e prevenir, principalmente, levar a educação para os diabéticos, que é tão importante, é muito, muito, muito importante. E todas nós, enfermeiras, a gente pode fazer. Porque as estatísticas não são boas, né, em relação aos pacientes diabéticos, e a gente não consegue, né, tanta prevenção assim quanto gostaríamos. Boa noite, Gilma. Boa noite, Tati. E aí a gente tem essa questão da prevenção muito forte, que deveria ser muito forte, né, nos diabéticos, e a gente não consegue tanto quanto a gente gostaria. E, inclusive, porque os próprios pacientes, né, as próprias pessoas com diabetes, têm uma certa resistência de todas as orientações, né, que a gente faz. Boa noite, Ana. E aí tem essa certa resistência. Então, o que é que a gente vai ver aqui hoje? A gente vai ver como a gente pode abordar também o paciente, tá? Para fazer essa prevenção. Quais são os tipos, na verdade, de pé diabético também? O que é que a gente pode encontrar se o paciente não prevenir? E o que é que a gente pode explicar para o paciente, levar essa consciência para o paciente prevenir essas úlceras, tá? Que são tão difíceis de tratar também, né? São úlceras muito, muito, muito difíceis de tratar. Então, assim, para vocês entenderem, para a gente começar aqui, para vocês entenderem, os tipos mesmo que existem. Leandro, a ozonioterapia se encaixa no tratamento? Sim, sim, com certeza. A ozonioterapia se encaixa no tratamento de várias coisas, não só de feridas, tá? Mas para ferida de pé diabético também é muito bom também, o procedimento da ozonioterapia. Mas aí a gente vai continuando e aí no final a gente responde essas perguntas mais de tratamento, tá? Deixa eu explicar para vocês primeiro quais são os dois tipos que a gente pode encontrar
de pé diabético, o tipo neuropático e o tipo isquêmico, tá? Os dois tipos que hoje em dia a gente consegue dividir, né, o pé diabético nesses dois tipos, porque antigamente a gente fazia uma certa confusão, tá? Mas hoje a hiperglicemia, né, ela pode causar esses dois tipos de enfermidades, né, de afecções, no caso de um pé diabético, de um pé de uma pessoa diabética. A hiperglicemia, ela pode atingir os nervos periféricos, né, pode afetar os nervos periféricos, causando neuropatia, tanto de sensibilidade, de perda de sensibilidade, como de deformidade também. Os pacientes diabéticos normalmente têm deformidades nos pés. E essas deformidades dos pés que podem ocorrer é que vão causar o risco muito elevado de úlceras, tá? Principalmente em proeminências ósseas. Então, um paciente que tem um pé neuropático, ele tem a perda da sensibilidade. Então, o que acontece na prática? Ele não calça os pés, porque qual é a primeira prevenção que a gente tem que orientar o paciente? É andar calçado, tá? E com calçado que seja confortável e que não aperte os pés. Porque o calçado que vai apertar os pés, toda aquela deformidade, aquele osso que está para fora, né, que está diferente da anatomia, se for um calçado que é anatômico, ele vai apertar e ele vai fazer uma úlcera até por pressão da proeminência óssea, do próprio calçado. Então, essa é uma das orientações que a gente dá do calçado e de andar sempre calçado. Por quê? Porque o paciente, ele pisa em qualquer coisa, pisa em qualquer coisa que tá espalhada no chão, né? Aí ele pisa e ele não sente pisar. E aí o que acontece? Corta, né? Faz uma ferida e ele nem sentiu que aquela ferida tá ali. Então é muito importante o paciente também andar calçado. E acontece muito as feridas na face plantar do pé. O pé diabético a gente encontra muita ferida na face plantar. Por quê? Essa ferida na face plantar acontece muito nesses pacientes que têm perda da sensibilidade. Então, eles vão pisar e vão abrir uma ferida. E qual é a conscientização que a gente tem que levar para esse paciente? A conscientização de que ele não vai, que ele não entende não tem problema, eu vou sentir. Como é que alguma coisa vai furar o meu pé e eu não vou sentir? Isso é impossível. Eles acham isso, sabe? E aí a gente precisa realmente levar essa consideração para os cuidados do paciente diabético. E o outro lado é a isquemia, que a hiperglicemia, os níveis elevados de açúcar no sangue, eles vão levar também a uma arteriosclerose, ao endurecimento da artéria e também ao fechamento dessa artéria, tá? Então, a hiperglicemia também causa isso nas artérias dos membros dos pacientes diabéticos. Então, a gente pode encontrar também feridas isquêmicas, feridas que são de origem arterial, tá? Isquêmica, que são feridas mais de fundo mais distal, porque fica mais nos dedos, né? E elas ficam naquela isquemia bem escura, né? Naquela necrose escura, preta, mais ou menos do mesmo jeito que eu expliquei ontem as úlceras arteriais, né? Que a gente falou ontem sobre úlceras venosas e úlceras arteriais. Então, os sintomas todos de úlceras arteriais a gente vai encontrar no pé diabético isquêmico, porque é o mesmo princípio etiológico e fisiológico, tá? Que a artéria ela está fechada e não leva o sangue até aquele membro. E aquele membro vai se tornar isquêmico. Aí, principalmente nos dedinhos, né, do pé, na região distal, a gente vê essa isquemia, esse bem escuro, dependendo do grau, se for leve, moderado ou grave, a gente vê. E o risco de amputação é bem maior, tá? No pé isquêmico do que o neuropático. O neuropático tem o risco de amputação, por quê? Porque o paciente ele não sente, né? Ele não sente essa úlcera que ele pisa e ele fica lá com aquela úlcera muito tempo, porque ele não avalia o próprio pé, ele não olha. Então, se ele não está olhando o pé, ele não vai sentir, não vai ver que tem a lesão. E muitas vezes o que acontece? De a infecção aparecer e a lesão ficar tão profunda que vai atingir o osso e vai dar osteomielite. Então, as osteomielites se dão muito, é muito risco de osteomielite nesses pacientes neuropáticos.
E aí, pela osteomielite, também podem causar amputações de membros, tá? Oi, Jaque. Meu amor, é porque aqui não é uma aula especificamente, aqui é uma live, uma conversa. Aí é por isso que não dá para mostrar, né? Porque aqui ao vivo não dá para mostrar o tempo todo. Ontem, acho que você não estava aqui ontem, mas aí ontem eu mostrei aqui, virei a câmera e mostrei aqui no computador mesmo algumas imagens. Eu vou mostrar também as imagens aqui para vocês. Mas aqui, como é uma conversa, não é uma aula específica, a gente não tem essa estrutura dentro do Instagram, né? Que a gente consiga colocar muitos slides e tudo, até que tem umas opções aqui que a gente vai colocando, mas a proposta dessas lives de agora é somente as conversas e bem objetivo para poder a gente aquecer para a maratona, tá? Porque a maratona, sim, a maratona vai ser o curso e tudo, que vai ter muito mais conteúdo, e conteúdo visual também, tá certo? Mas obrigado pelo seu comentário, tá? E aí, desses dois tipos, né, de eu vi a ferida derivada da úlcera vascular causada pelas veias. Isso. Aí ontem eu mostrei, não foi aqui no computador. Deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. Pronto, vou mostrar para vocês agora a neuropática e a isquêmica, só para poder vocês verem a diferença, tá? Ó, essa daqui é a neuropatia sensorial, tá vendo? Quando o paciente aqui, ó, a gente coloca, inclusive, até pinça e ele não sente, ó, tá vendo? Obrigada, viu, Jaque? Obrigada mesmo. Ó, aí aqui a neuropatia sensorial, a neuropatia motora. Vocês veem já a deformidade, tá vendo aqui a deformidade do dedo? Esse daqui é uma deformidade até mais simples de achar, que tem deformidades bem piores, deformidades inclusive do pé todo, aqui mais embaixo, tá? E inclusive é muito comum a fratura de pacientes com neuropatia motora. A fratura também é muito comum, a fratura espontânea mesmo, no pé. E aí é que fica bem mais com deformidades ainda. Aí essa é a neuropatia motora, que isso daqui, ó, vocês imaginem esse dedo aqui em cima, num sapato comum. Como não vai ferir, né, esse dedo? Aqui também tem, ó, uma proeminência óssea mais exagerada, e tem a neuropatia autonômica também, né, que causa descamação, bastante descamação na pele. A gente vê muito no paciente neuropático essas descamações, né, e essa pele bem ressecada mesmo. E aqui a doença arterial, ó, que de leve a moderada, ela fica assim, ó, com arroxeado, tá vendo? Os dedos, ele fica bem arroxeado. E aí a gente, quando faz aqui o pulso, né, vai fazer a inspeção toda do pé, vai palpar o pulso aqui, vai fazer o exame físico do paciente, a gente vê que são filiformes, que o pulso é fraco, certo? E aqui é a severa, ó. Nesse caso, nessa situação, tá vendo a necrose toda nesses dedos aqui? A gente não consegue mais recuperar esse tecido. Esse tecido isquêmico aqui está com a isquemia muito grave, muito severa. Então, a gente não consegue, tá vendo? Fazer com que a gente consiga recuperar isso aqui. Mesmo que faça a angiografia que eu falei ontem, e a angioplastia, o cateterismo para restabelecer esse fluxo sanguíneo, a gente não consegue mais recuperar essas extremidades distais. E aqui a amputação é inevitável, certo? Então, deixa eu virar aqui. Então, a gente tem esses dois tipos bem intensos, né, no pé diabético, que é bem complicado, né, de se tratar. Mas aí a gente precisa realmente, na verdade, prevenir, né? Prevenir é melhor do que remediar. Agora, sim, para vocês entenderem a diferença também de um e de outro, tem umas particularidades específicas, tanto da neuropatia como da isquemia. A isquemia, a gente vai ver aquela pele fria, do mesmo jeito que a gente viu ontem, né, em úlceras arteriais, né? A pele vai ficar fria porque tem deficiência de sangue naquela região, tá? A pele vai ficar fria realmente. A gente vai ver uma pele mais brilhante. Já na neuropatia, a gente vai ver um edema, a gente vai ver uma pele bem ressecada, com rachaduras, com calos. A hiperkeratose, que é o excesso de queratina nas bordas de uma lesão, a gente vai ver com muita frequência nessas lesões de pacientes com neuropatia,
Deixa eu ver se eu acho aqui uma com hiperkeratose, para poder mostrar para vocês entenderem o que é a hiperkeratose. Deixa eu mostrar aqui. Ó, isso daqui é uma hiperkeratose. Vocês estão vendo que aqui a úlcera, isso que a gente antigamente chamava de mal perfurante plantar, né? Aqui o membro, você está vendo que o membro já tem a deformidade, né, dele, e aí aqui o paciente pisou em alguma coisa e abriu essa lesão. E aí essa lesão aqui, e ele não sentiu, né? E aqui essa lesão, a gente tem a borda dela todinha esbranquiçada e cheia de queratina, cheia. Então, esse tipo de borda aqui é muito característico de um paciente num pé neuropático, e essa borda, a gente, desse jeito, não vai conseguir cicatrizar, tá? Essa borda aqui, a gente precisa retirar toda essa hiperkeratose com debridamento mesmo, instrumental, para poder a gente conseguir com que todas as células epiteliais aqui, elas consigam novamente fazer todo o estímulo, né, e fazer a contração das bordas aqui, certo? Ó, aqui, por exemplo, é uma úlcera, um pé diabético, neuropático também, e que a gente vê já por ela uma osteomielite. Aqui tem osteomielite com certeza, porque olha a situação do membro todo, bem edemaciado e bem hiperemiado, e com certeza deve estar um odor muito forte, com infecção muito intensa nesse membro. E aqui, ó, a gente vê uma porta de entrada bem específica, que é bem junto do osso. É uma lesão que é bem próxima ao osso. Então, aqui nessa porta de entrada, com certeza invadiu as bactérias e foi para o osso. Então, claro que a gente vendo, né, na inspeção, a gente não vai dar o diagnóstico de certeza, principalmente porque é um diagnóstico médico. Mas existem outras formas, né? Existe todo um protocolo para poder dar-se um diagnóstico de osteomielite, né? Mas a gente já suspeita logo por essa situação desse membro, tá? Então, ó, nessas áreas de pressão, normalmente o pé neuropático é que fazem essas lesões, tá? Nessas áreas de pressão. Então, como é que a gente deve fazer, né, com paciente que é diabético, e aí a gente foi avaliar o paciente, né, aí a gente precisa fazer o quê? Inspeção, né, desse membro, dos dois membros. Então, por quê? Porque a gente vai avaliar, inclusive, o risco de abrir. O paciente não tem a lesão ainda, não tem a úlcera, mas a gente vai avaliar o risco de abrir uma lesão naquele paciente, para poder a gente fazer a prevenção. A prevenção sempre é a melhor das hipóteses, né? O melhor dos mundos sempre vai ser a prevenção. Então, assim, na inspeção, o que é que a gente vai olhar? A gente vai olhar se tem edema, a gente vai olhar as interdigitais, se as interdigitais existe algum tipo de fungo, algum tipo de fissura, né, na região interdigital, porque também, normalmente, os pacientes, eles não costumam enxugar as interdigitais muito bem, e aí começa a abrir lesão para ali, e a porta de entrada para bactérias, principalmente ali, eles não fazem não examinam o próprio pé, né? A gente também pode fazer lançar mão também de instrumentos, né, no caso, de que a gente vai inspecionar a sensibilidade do paciente, como o monofilamento de 10 gramas, que normalmente a gente utiliza, que ele é o laranjinha, né, o por padrão é o laranjinha, e aí a gente vai fazendo o teste, né, na própria sola do pé, a gente faz o teste nos pontos específicos, tá? Para poder a gente ver se o paciente realmente tem essa diminuição da sensibilidade, né? Na hora que for fazer esse teste, sempre lembrar de perguntar ao paciente, está sentindo agora? E às vezes você toca, né, o monofilamento no pé do paciente, e às vezes você não toca. Está sentindo agora, para poder ele dizer se, para você realmente entender se ele está até mentindo, né? Dizendo que está sentindo, está sentindo, está sentindo. E às vezes, quando você não toca, está sentindo, estou sentindo. E acontece, viu? Acontece muito, porque eles são muito espertos, né? Hoje em dia. E aí vai ver se tem pelo, porque o pelo também é muito característico de não ter pelos no membro neuropático, tá? Por conta justamente
dos nervos periféricos, aí ocasionam essa perda de pelo, tá? Então, o paciente também não tem esse pelo todo no arterial também, porque no arterial já não tem irrigação sanguínea para nutrir, né, essa questão dos pelos. Então, a temperatura também a gente vai olhar o pulso, né, vai examinar o pulso, se tem um edema, como eu já falei, e instrumentos como o monofilamento, o diapasão, para poder testar a sensibilidade vibratória, mas isso daí tudo também pode ser feito se você realmente trabalhar com pacientes diabéticos, né? Não necessariamente você precisa ter um diapasão, que não é barato, para poder você fazer todos os testes e o exame físico do paciente, tá? Tendo o monofilamento, que é um pouco mais barato, aí a gente já consegue já fazer esses testes melhor. E aí, tanto visual também, se tem deformidades, tudo isso também já vai ajudar bastante a gente, tá? E como é que tá essa glicemia desse paciente? Se está controlada, se não está? Porque quanto mais controlada tiver, menos risco o paciente vai ter também de adquirir toda essa diminuição da sensibilidade, essa neuropatia toda, entende? Então, quanto mais desregulada for a alimentação desse paciente, quanto maior for a glicemia desse paciente, sempre mantendo constante aí uma glicemia em níveis elevados, o risco é muito maior dele ter realmente essa neuropatia, certo? Então, na prevenção, o que a gente vai ver? Deixa eu mostrar para vocês uns dados aqui que são extremamente interessantes. Ó. Mas, 25%, somente 25% dos diabéticos estão controlados. E aí a gente para pensar, né? Como é importante todo profissional de saúde levar essa conscientização para os diabéticos. Porque é muito fácil a gente só chegar e dizer assim, mas você tem que controlar a alimentação, né? Se a senhora é diabética, então vai controlar a alimentação, tem que fazer exercício físico. Isso aí todo mundo sabe. Minha gente, qual é a pessoa no mundo que não sabe que alimentação saudável e exercício físico faz bem para a saúde de todo mundo? Todo mundo sabe, né, disso. E não faz por quê? Porque não quer, porque não tem vontade, porque tem alguma dificuldade maior de fazer uma dieta mais regrada, de fazer um exercício. Existe toda uma história, né, em relação por trás de tudo isso. Então, não adianta a gente simplesmente chegar para o paciente e dizer: você tem que fazer exercício físico, tem que fazer exercício e tem que se alimentar bem. Está se alimentando bem? Ainda a gente pergunta, né? Está se alimentando bem? Ele faz, estou me alimentando bem. Está comendo o quê? Mas eu estou comendo, eu estou comendo só fruta. Aí eu como assim, umas 10 frutas no café da manhã, né? Aí eu como uma tapioquinha, só que aí a tapioca, ela é feita de farinha de mandioca. A farinha de mandioca é uma farinha que não é complexa, ela é simples, e aí toda a farinha simples, sendo de trigo, de mandioca, de milho, ela vai virar açúcar no sangue muito mais rápido do que os outros tipos de farinhas, as farinhas integrais, as farinhas mais complexas, certo? Uma farinha de amêndoa, farinha de aveia, farinha de arroz, né? Que são um pouco mais complexas do que essas outras farinhas mais simples. Então, todas essas farinhas simples, elas viram glicose no sangue. E aí a gente precisa colocar na cabeça do paciente que realmente, por mais que menos condições financeiras também ele tenha, ele pode sim se alimentar um pouco melhor. Não necessariamente ele precisa estar comendo pão todo dia, né? Porque aí o pão não é doce, é um pão salgado, e aí ele vai dizer que pode, né? Porque o pão é salgado. Então, assim, são coisas mais específicas que a gente precisa ir a fundo um pouco mais na avaliação desse paciente, né? Perguntar exatamente o que ele está comendo, e aí a quantidade de fruta, por exemplo, que ele come, um monte de fruta, e todas essas frutas ele não coloca uma fonte de fibra junto, como a aveia, por exemplo. Aí come só a fruta, e a fruta rapidinho, a frutose, o açúcar da fruta, rapidinho vira glicose no sangue. Então, a fruta saudável é saudável, estou comendo bem, né? Não é isso? Mas aí a gente tem que controlar tudo isso. E aí, se ele tem condições, por exemplo, de ser acompanhado por um nutricionista, melhor ainda, porque a nutricionista vai orientar de forma mais adequada tudo isso. Então, a prevenção, ela se dá muito das nossas orientações, né?
Porque, assim, 25%, somente 25% dos pacientes diabéticos são controlados, né? É uma porcentagem muito, muito, muito baixa. E por que os pacientes diabéticos não são controlados? O que é que está faltando, né, de informação para esses diabéticos para poder eles conseguirem realmente um controle maior da sua glicemia, né? E aí, ó, a diabetes é responsável por mais de 60% das amputações não traumáticas. Então, se não tem trauma, se não foi um acidente, amputação por acidente, 60% dessas amputações é a diabetes que é responsável, tá? E 85% das amputações de membros inferiores são precedidas por quem? Por úlceras. Então, esses pacientes vão ficar incapacitados por uma amputação que podia ter sido prevenida, né? E isso é tão importante. Só que o profissional de saúde também tem uma certa resistência em fazer prevenção, né? A gente, quando vê úlcera, vê ferida, a gente quer tratar, a gente se sente bem, vê fechando, né? A gente se sente animado, ai, tá fechando, não sei o quê, né? Aí aquela animação para poder tratar a úlcera. Agora, para fazer a prevenção, aí nem os profissionais mesmo de saúde gostam, né, de fazer a prevenção. Então, é mais complicado, né, nessa questão. E aí, uma questão muito, muito, muito importante para a gente fazer essa prevenção é, por exemplo, ensinar o paciente a examinar o próprio pé e fazer disso um hábito. Do mesmo jeito que ele vai fazer um hábito, alimentação saudável, exercício físico, ele vai fazer de um hábito, o exame dos pés. Então, todo dia que acordar de manhã, o que é que ele vai fazer? Ele vai olhar o pé, ele vai olhar entre os dedos para ver se está úmido, se tem alguma feridinha. Ele vai olhar na sola do pé para ver se não tem alguma ferida ali que ele não viu, que ele não sentiu, que pisou em alguma coisa e não sentiu, tá? Vai examinar esse pé todinho dele. Então, a gente pode muito bem ensinar o paciente a examinar o próprio pé. Ah, o paciente é obeso, ele não consegue visualizar o pé. Ele bota um espelho. Ah, mas ele não enxerga no espelho, está muito longe. Pede para alguém, uma outra pessoa, examinar os pés dele todos os dias, diariamente, tá? Então, existem formas da gente conseguir chegar um pouco mais nesse paciente. Vamos pedir para ele fazer isso todo dia de manhã, já é regra. Todo dia de manhã acordou, antes de descer da cama, vai olhar os pés, tá certo? Vamos olhar os pés. Ou então, até quando vai dormir. Eu acho que é até melhor, né, quando vai dormir. Você se deitou na cama, olha os pés para ver como é que tá. Porque durante o dia, vai que pisou em alguma coisa, e dali, quando for dormir, já olha logo, já vê logo. Porque a gente já consegue tratar, se apareceu alguma coisa, já consegue tratar com muita antecedência e já resolve logo, né? Por exemplo, orientar o paciente também a questão de compressa, porque se o paciente ele não sente, aí vai colocar uma compressa morna no pé porque está com uma dor. E aí vai botar uma compressa morna no pé. E aí não sente a temperatura da compressa, e aí vai e causa uma queimadura. Eu atendi uma paciente essa semana de queimadura justamente por isso. A filha dela deixou a compressa do lado, porque ela, além de diabética, também é renal crônica, faz diálise, e aí a fístula, toda vez ela fazia compressa, faz, né, compressa na fístula, e aí a filha deixou a compressa para ela colocar na fístula, e disse, não coloque agora, que ainda está quente, tá? Não coloque agora. E aí foi o que ela fez, ela disse que sentiu que a gente chama aqui no Nordeste, viu, gente? Vocês que não são do Nordeste, mas a gente chama aqui no Nordeste que é chuchada. Aí ela sentiu uma chuchada no pé, que é tipo assim, como se estivesse puxando o pé. Aí ela disse que sentiu uma chuchada no pé, e aí disse, a compressa tá aqui, eu vou botar uma compressa. Aí botou a compressa no pé. E aí uma queimadura, uma bolha gigantesca, uma queimadura de 2º grau. E graças a Deus, como uma filha mais consciente, disse que ela... Por quê? Porque ela já perdeu 2 dedos do pé, justamente pela neuropatia, com esse problema também de deformidade do pé, e aí por outros motivos, né, por picada de inseto, não sei o quê, e aí ela foi perdendo, né, foi tendo todos os processos de ferida, de tratamento de feridas, tudo isso, aí a filha já ficou mais consciente, né, de tudo isso, então já me chamou logo e a gente já resolveu. Em uma semana a gente já resolveu, já está cicatrizado,
porque ela ficou aperreada dela perder de novo um outro dedo do pé, né? Justamente por conta disso que aconteceu. Então, é muito interessante, assim, que eles têm a consciência e, ao mesmo tempo, né, besteira, né? E aí, tudo isso que ela teve antes das outras lesões foi porque ela comia de tudo, porque ela sabia que tinha diabetes, mas ela não queria fazer dieta, né? Aí comia de tudo, a glicemia era lá em cima, então o pé dela começou a ficar bem deformado, ela começou a ter uma neuropatia muito grave, por causa de tudo isso, porque realmente ela não preveniu, né, antes. E aí, orientar o paciente a fazer essa inspeção do pé, né, essa avaliação do pé, é essencial, porque já planta nele uma responsabilidade, uma consciência de que ele vai realmente ter essa consciência, essa responsabilidade de que se aparecer alguma lesão, a gente já vai conseguir tratar com muita antecedência, muito mais rápido, não vai causar uma osteomielite, não vai causar nenhuma infecção que vai diminuir as chances da gente recuperar esse membro, né? E aí ele vai observar também a sensibilidade dos pés, né, nessa avaliação que ele fizer. Ele vai observar a umidade nas interdigitais, a umidade excessiva desse pé, principalmente nas interdigitais. Ele vai observar a pele ressecada e a gente vai orientar ele a fazer uso do creme hidratante sempre, diariamente. Esse membro tem que ser hidratado. Isso é essencial para o pé diabético, a hidratação do pé, tá? A hidratação causa rachaduras e calos imensos, esse ressecamento da neuropatia. E aí, a gente pode sim orientar e ele deve fazer uso de um creme, né? Pode ser de ureia. A maioria dos cremes para diabéticos, eles têm ureia na sua composição, e a ureia realmente ela traz uma hidratação mais eficaz do que qualquer outro creme, tá? Existem uns nomes, né, dos cremes que a gente pode indicar. Tem um da Coloplast, que é o Atractain, tem o Cetaphil, o CeraVe, o Cedraflon, também, e aí a gente pode também fazer essa indicação, tá? Para o paciente fazer uso diário desse, e para sempre, né, dessa hidratação, tá? A hidratação é essencial, porque quanto mais ressecada a pele, mais risco de fissura, mais risco de abrir lesão. Tem lesões que são abertas somente pelo ressecamento da pele, não aconteceu nada, o paciente não pisou em nada, só a pele está ressecada, a pele já fez aquela tração e já fez uma ferida, já abriu uma ferida. Então, quanto mais hidratada a pele, menos risco de abrir lesão, tá? Tem o corte das unhas também, gente. O corte das unhas também é essencial, que ela seja feita num corte quadrado. Se o paciente tiver condições de fazer o acompanhamento com um podiatra, ele vai fazer o acompanhamento com o podiatra, só o podiatra corta as unhas dele, porque vai cortar exatamente como deve ser cortada. Porque se cortar os cantos, pode encravar essa unha. Encravando essa unha, vai fazer lesão nessa unha, nesse dedo, e pode ocasionar lesões enormes por conta disso, tá? Dessa unha encravada. Então, cortar a unha do jeito certo é essencial, normalmente quadradinha, sem cortar os cantinhos, tá? Essa é a indicação. E aí vai proteger os pés também, pode indicar dele proteger os pés com a meia, tá? Uma meia que não tenha muita costura, né? Que não cause nenhum tipo de pressão. Então, hidrata o pé do paciente. Vamos lá, de noite, o que é que você vai fazer? Dona Maria, seu José, o que é que o senhor vai fazer? Vai de noite, depois que for se deitar, que já tiver tudo pronto, que vai se deitar, vai inspecionar o pé, vai olhar se tem algum tipo de ferida, algum tipo de umidade no pé, vai passar o seu creminho no pé e vai botar uma meinha para cobrir o pé e para proteger. E vai manter a hidratação daquele pé mais rápido, tá? São informações simples que o paciente pode sim muito bem fazer em casa e já vai tomar consciência da responsabilidade do autocuidado, certo? Então, assim, exercício físico também, né? Já falei aqui, exercício e alimentação são essenciais e primordiais para essa prevenção. Então, gente, na questão do tratamento em si, dessas úlceras, como eu já expliquei na foto da hiperkeratose. Tiver hiperkeratose, a gente vai ter que debridar essa hiperkeratose. Mas o leito, sim, assim, da ferida, a gente vai tratar como qualquer outra ferida crônica, tá? Claro que a limpeza, do mesmo jeito que eu falei ontem, ferida crônica, a limpeza com PHMB,
seria essencial para uma ferida crônica, porque nesse caso acontece muito dos pacientes não nem verem que estão com a lesão e demorar muito para procurar assistência, né, para os curativos, e aí já tem realmente biofilme nessa ferida, a gente já pega uma ferida que já é crônica, que já está há muito tempo aberta, que não teve cuidado nenhum, então o ideal é que a gente faça uma limpeza uma higienização muito adequada, com limpeza com um antimicrobiano, como o PHMB, com o debridamento, né, que a gente já vai ajudar nessa limpeza, e a escolha da cobertura de acordo realmente com o controle do exudato. Se tiver muita quantidade de exudato, a gente vai colocar uma cobertura primária absorvente. Se tiver pouca quantidade de exudato, não tiver uma infecção muito alta, a gente vai colocar uma cobertura que a gente vai levar mais hidratação para essa ferida, mantendo sempre aquele controle da umidade, como eu falei também na live anterior de controle de exudato, certo? Oi, Kerly, adorou, né? As dicas. Pronto, com certeza, aplique nas mães diabéticas, em toda a família diabética, aplique, pelo amor de Deus, né? Porque a prevenção é sempre, sempre, sempre o melhor remédio. Então, calçados confortáveis, que não apertem o pé, andar calçado, dentro de casa mesmo, andar calçado, porque eles não vão sentir se pisar em alguma coisa, então sempre caminhar calçados, orientar que eles olhem, inspecionem os pés, a umidade nas interdigitais, enxugar bem depois do banho, inspecionar se tem umidade, se tem fungo, se está branco, esbranquiçado, se tem alguma fissura, tá? Alimentação saudável e que não gere esse excesso de açúcar no sangue, mesmo que você não esteja ingerindo açúcar, né? E a questão do exercício físico, tá? Hábitos saudáveis, né? Os hábitos saudáveis, de maneira geral, e todo esse cuidado que são simples, né? São cuidados simples que a gente pode orientar. A gente deve orientar todo paciente diabético para a gente diminuir essas estatísticas, esses dados, né, que eu trouxe para vocês, de tantas amputações, de tantos pacientes que terminam não voltando à sua vida normal, né? Você fica limitado na vida, porque ocasiona amputações nos membros, e aí não consegue andar mais direito. Então, você vive uma vida que não tem qualidade, porque você simplesmente não preveniu o que poderia ser prevenido, né? Então, era isso, gente, que eu queria passar para vocês em relação ao pé diabético, tratamento, né? Vocês têm alguma dúvida em relação ao tratamento? Não sei se teve alguma pergunta por aí antes em relação a isso, mas vocês me digam se tem alguma dúvida aí. Eu vou deixar mais um tempinho aqui só para vocês me mandarem alguma dúvida, mas o tratamento seria isso, mais ou menos relacionado a realmente... sim, o tratamento da isquêmica seria o mesmo que a gente conversou ontem, né? Restabelecer junto com multidisciplinar, né? Junto com o médico, a gente faz restabelecer esse fluxo, né, sanguíneo, e aí vai avaliar, depois que restabelece o fluxo sanguíneo, se aquela isquemia dos dedinhos lá distantes, se a gente ainda consegue recuperar, ou se não vai conseguir recuperar e vai ter que amputar mesmo, e aí a gente vai tratar já da ferida aberta de pós-amputação, né? Então, é mais ou menos isso, né? Mas bem pincelado, rapidinho daquele jeito, bem objetivo, né? Como é a proposta dessas lives aqui, diárias, até a maratona, certo? Que a maratona, lembrando, dia 31 de outubro, a gente começa a semana da maratona. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá, o link está lá na bio, tá? E é isso. Acho que se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui hoje. Falei muito, né? Mas foi justamente isso que eu queria trazer para vocês. Mas o que é que a gente pode fazer enquanto enfermeiros, mesmo que nós não sejamos especialistas em pé, né? Podiatria, né? Mesmo que a gente não seja podiatra, a gente pode sim fazer a diferença na vida desses pacientes diabéticos, pode devolver a vida desses pacientes, recuperar a vida desses pacientes, para que esses pacientes não tenham tantos problemas depois, futuros, né? Em relação somente a diabetes, tá? Então,
Estava justamente curando um pé diabético. Que bom, Anderson, que bom. Então, assim, espero ter ajudado, né, hoje. Não estou muito boa hoje aqui, porque parece que eu estou começando uma virosezinha, minha garganta está doendo, minha cabeça está doendo. Eu acho que vou começar uma virose, mas eu vou tentar de tudo aqui, com a minha alimentação anti-inflamatória, que eu também tenho, uma alimentação anti-inflamatória, para ver se eu consigo me recuperar, para continuar com as lives aí semana que vem todinha também, tá certo? E a gente vai trazer também lesão por pressão, que ficou em segundo lugar hoje na pesquisa, mas não vou deixar vocês, porque só foi por um voto que o pé diabético ganhou. Mas aí, por isso, eu vou trazer lesão por pressão também, porque foi quase empate, tá certo? Lesão por pressão para vocês também. Então, até a próxima. Não sei se eu vou fazer amanhã ou segunda, mas aí eu já deixo avisado aqui, fiquem de olho aqui nos stories, no meu Instagram, que aí eu já vou avisando da próxima, tá? Então, obrigada pela presença, obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez comigo. Adorei esse bate-papo e até a próxima. Beijo, viu? Tchau, tchau. Gratidão.